Desta vez, não há volta a dar. A seleção nacional está fora do Euro 2024. O empate a 0 entre Portugal e França arrastou as decisões dos quartos de final para as grandes penalidades. João Félix acertou no poste e, no ferro daquela baliza, esbarrou a possibilidade da equipa de Roberto Martínez seguir em frente. Portugal teve oportunidades para ganhar o jogo nos 90 minutos, mas a bola não quis entrar. A bola não quis entrar e Cristiano Ronaldo não quis sair. O capitão voltou a jogar 120 minutos e, no final, foi o principal apoio do choroso Pepe. Ontem não foi dia para ver erros no desempenho, porque o único erro da seleção foi que a bola não entrou na baliza, disse Roberto Martínez na conferência de imprensa após o jogo. O meu nome é Francisco Martins e hoje reunimos o Rui Malheiro e o Tomás da Cunha para percebermos o que correu mal com Portugal. Bom dia a ambos, meus caros, como é que se encontram? Bom dia, Francisco. Olá a todos. Francisco. Olá a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então, a seleção teve o mérito de igualar e em determinados momentos até mesmo superiorizar-se à França. E, Tomás, neste sentido, parece que Portugal fez tudo para não se expor à crueldade justa ou injusta de um empate por grandes penalidades? Portugal foi melhor do que a França, a meu ver. Embora pudesse ter vencido como pudesse ter perdido, o jogo podia ter caído para qualquer lado, sobretudo na segunda parte, e a certa altura, pela forma como Portugal abriu o jogo, expondo-se aos ataques velozes dos franceses, sobretudo com Dembélé, que foi o agitador que Deschamps lançou para a partida. E esta França é uma equipa que muitas vezes joga assim, isto é, na expectativa, mas depois ia contando com a qualidade extra de Mbappé e de Griezmann, que não tem surgido neste Campeonato da Europa. E nos lances limite, Portugal foi absolutamente monstruoso do ponto de vista defensivo, mais individualmente do que coletivamente. E estou a falar de Pepe, estou a falar de Nuno Mendes, para mim, as duas grandes figuras do jogo português contra a França. Aliás, Pepe, com 41 anos, fez algo absolutamente extraordinário, nunca antes visto, diria mesmo. E Nuno Mendes, já mais livre das lesões. Provavelmente nunca iremos ver outra vez. Nunca mais vamos ver. É irrepetível, diria. E Pepe tem uma grande diferença para Ronaldo, e podemos já abordar esse tema. É que Pepe sabe, nesta fase da carreira, que só pode jogar às vezes. E por isso focou-se para jogar este europeu ao máximo nível. E acabou por ter um rendimento absolutamente extraordinário e que aguentou Portugal de sofrer o golo. Ao mesmo tempo, e voltando ao princípio, é que Roberto Martínez, taticamente, é um treinador inteligente. Mais uma vez, preparou bem o jogo. Portugal sabia perfeitamente aquilo que tinha de fazer. E isto passou muito por ter Bernardo Silva mais dentro, como um quarto elemento na construção. Ou seja, Portugal tinha muita proximidade e linhas de passe para conseguir construir, e a ideia passou claramente por atacar o corredor esquerdo, ou no corredor esquerdo, melhor dizendo, com Nuno Mendes e Rafael Leão. Agora, se Nuno Mendes foi sempre um jogador capaz de atacar por fora como por dentro, Leão andou entre o 8 e o 80, conseguiu excelentes ações, ganhou metros para Portugal, ganhou cantos para Portugal, mas muitas vezes também pecou na decisão, atirou cruzamentos para fora, não conseguiu ter a melhor decisão, e isto acabou por impossibilitar Portugal de criar perigo concreto na primeira parte. E há um aspecto que tem de ser falado, é que estes minutos todos sem marcar golos prendem-se muito com, em primeiro lugar, o vício com o cruzamento que não levou a nada. Foi raro o cruzamento em que Portugal conseguiu criar algum tipo de perigo, e a bola parada. Se não estou em erro, fomos quase aos 50 pontapés de canto. Fomos. Exatamente. Pontapés de canto. Certo. Sem aproveitamento algum. Portanto, Roberto Martínez não pode usar este argumento quando não se aproveita nada dos cantos obtidos. Uma nota de destaque antes de passar a bola ao Rui, e depois poderemos discutir. A ausência de Bruno Fernandes, e a ausência no bom sentido, porque não foi de facto um grande europeu de Bruno Fernandes, pesa muito na criação de oportunidades. E vou dar o exemplo mais claro de todos. As duas grandes jogadas de Portugal na segunda parte, o remate de Vitinha, que a defesa de manhã, e a própria desmarcação de Bruno Fernandes para a defesa de manhã, têm participação decisiva do jogador do Manchester United. No primeiro momento, baixando para meter um passo vertical para Vitinha, e depois há a combinação entre Vitinha e Rafael Leão, e no outro lance, com um grande passo de Cancelo, é Bruno Fernandes quem abre o campo para a direita e vai meter aquela desmarcação de ruptura. Portanto, com o Bruno Fernandes presente, nesses momentos, Portugal foi muito mais perigoso do que havia sido até então. Rui, deixa-me só lançar com uma nota, Rui, já que estamos a falar do Bruno Fernandes.
Foi o Bruno que muitas vezes fez movimentos de ruptura para tentar quebrar a última linha francesa. Acreditas que eventualmente não tinha que ser o Bruno a fazer aquele tipo de movimentos se tivéssemos um avançado com outras características? Essa pergunta é excelente, como é óbvio. Claro que sim, claro que se tivéssemos um avançado com outro tipo de características, e temo-lo, o que é mais importante dizer, obviamente que o Bruno não era obrigado a ter tantas ações à profundidade como teve ao longo deste Campeonato da Europa, e do meu ponto de vista prejudicou-se individualmente, o Bruno, Como já por tinha causa acontecido no disso último mesmo, europeu ou seja, também. ele não jogou. Claro que Porque sim, esta dupla com o exatamente, era Ronaldo não importante funciona, referir não há isso, muito química, bem, não há acrescentaste colocação de muito bem. movimentos. Não há química. Exatamente, não são jogadores que combinam, não acasalam, como diria Jorge Jesus, e acho que esse ponto é um ponto essencial. Agora, como o Tomás, e muito bem, não esteve aqui, para que não haja confusão, a acusar o Bruno Fernandes absolutamente de coisa absolutamente nenhuma. Agora, ele teve um europeu muito mais difícil do que qualquer outro, e a própria jogada, as duas jogadas que o Tomás refere, são duas jogadas que partem muito também da qualidade individual que o Bruno Fernandes tem e que é absolutamente indiscutível. Ou seja, a forma como fomenta depois, a primeira conexão, e depois a segunda, como interpreta a forma como o Bernardo arrasta o Exatamente. Saliba e o espaço enorme que há entre o Upamecano e o Saliba, e ele ataca esse espaço. Não é o perfil dele, ou seja, o ser o médio ofensivo que funciona praticamente como o segundo É um avançado, ou se quiseres compensador, no mesmo o fundo, de avançado de Ronaldo. referência, porque exatamente. Em condições Agora, é o normais estaria compensador mais de em Ronaldo. carreira Acho que a de expressão é último passo. exatamente essa. Eu creio que ele até seria importante em zonas mais baixas de Foi como jogou construção, a porque ele tem qualificação toda, de capacidade para resto. variar. Exatamente, porque ele tem capacidade para variar o centro de jogo, ele tem capacidade para se associar, não é um associador nato, se quiseres, como é, por exemplo, um Bernardo, um Vitinha, não tem esse perfil, mas é um jogador que é capaz de mudar o centro de jogo e fazer o mais inexpectável em relação, por exemplo, àquilo que faz quer o Bernardo, ou o próprio Rubén Neves, por exemplo. Agora, a questão é que o Bruno Fernandes, neste Campeonato da Europa, limitou-se, e este limitado é pelo treinador, não é pelo Bruno Fernandes, a procurar ser o compensador das lacunas que o Ronaldo tem. E isso não beneficiou em nada o Bruno Fernandes. E há, neste sentido, se vimos o Bruno Fernandes a fazer coisas contra a França que se calhar não tínhamos visto noutros jogos do Europeu, o que até beneficiou Portugal, também se dá o caso de existirem os tais ajustes táticos que o Tomás falou, e um deles, não sei se vocês concordam, mas creio que se prende com o lateral do lado contrário, que teve uma posição um pouco mais subida do que nos outros jogos, e Roberto Martínez tinha reconhecido que os contra-ataques da França eram uma arma muito importante, e creio que esse posicionamento do lateral contrário terá ajudado a conter essas transições. Como é que vocês olham para essa questão e que outros ajustes táticos é que consideram que existiram por parte de Roberto Martínez para que a exibição de Portugal tivesse sido significativamente superior às que vimos no Europeu? Começando pelo destaque mais importante, Roberto Martínez foi muito melhor na preparação dos jogos do que na gestão dos jogos a Sempre. partir do banco. Aliás, na gestão dos jogos a partir do banco, raramente Portugal conseguiu ganhar coisas, e até mesmo individualmente. Repare-se que, além do 11 titular, que é mais ou menos conhecido de todos, só um jogador como Francisco Conceição ganhou espaço nesta seleção. De resto, todos os outros Verdade. já tinham o seu espaço e já tinham algum peso à partida para o europeu, e isto não é nada favorável em termos de gestão do grupo por parte de Roberto Martínez. Mas em termos de abordagem inicial, houve duas intenções. No lado esquerdo, deixar Leão um pouco mais adiantado, porque era o tal jogador que poderia explorar as saídas em velocidade e transportar Portugal para um meio campo ofensivo. E já agora, seria importante que quem não tem tanto conhecimento tático, e é perfeitamente normal que assim seja, o Leão não ficou Normal. ali porque lhe apeteceu. E convém também perceber isso, porque Claro, já ninguém faz isso no futebol atual. Há todo um já não pensamento, existe. há todo um pensamento que guia o comportamento dos jogadores. E no outro flanco, e aí foi muito importante a presença de Cancelo, porque poderia haver a tentação de tirar Cancelo do 11 por causa de Mbappé. Mas Cancelo é um jogador com uma retenção de bola, uma capacidade de sair da pressão fundamental para o jogo de Portugal. E isso acabou por criar um lado direito muito associativo, e Cancelo, por vezes, também se chegou à frente para desequilibrar mais por fora, o que não tem acontecido tanto como noutros jogos, ou mais do que desequilibrar, para combinar, para ser um apoio por fora e permitir a Bernardo que jogasse mais por dentro. Depois, no corredor central, houve pouca ameaça, e aí voltamos a Ronaldo. É um jogador com dificuldade, não só para se associar, mas sobretudo
para ganhar em ruptura a Saliba ou ao Upamecano, mas sobretudo a Saliba, que controlou O que foi praticamente absolutamente impossível ao longo do jogo. como aliás se previa, não há aqui nenhum tipo de surpresa. E um lance que descreve Nada, o estado de nada. Ronaldo é o remate por cima, já no prolongamento, se não estou em erro. Se forem observar a A movimentação passo de de Ronaldo, Conceição, se exatamente. forem observar a posição de Ronaldo, a movimentação é absolutamente perfeita. Ilude o central e ganha o primeiro posto. O problema é que chega um pouco tarde à bola e não consegue colocar o corpo de forma a que o remate saia na perfeição. E se fosse há 10 anos, E este era o remate provavelmente microsegundo estava que ele golo. estava à frente. Provavelmente estava golo. Exatamente. É verdade, é isso mesmo. Agora, É isso mesmo. a outra parte da ideia é que depois do planeamento inicial, não creio que Roberto Martínez tenha sido muito astuto na leitura dos jogos. E se é verdade que ganhou o lado direito, com Conceição e com Nelson Semedo, Nelson Semedo. percebo a ideia, embora tenha gostado um pouco ver Cancelo, que estava a fazer um jogo brutal, sair tão cedo no jogo, mas quis, enfim, dar ali uma frescura diferente ao corredor direito e também ganhar ameaça com Francisco Conceição, que mais uma vez entrou E bem na também, partida. exatamente. E Tomás, concordarás comigo também, quis também mostrar que também substitui jogadores com estatuto. Pareceu Ou um seja, pouco foi isso, quase pareceu um uma pouco isso, substituição, exatamente. tendo em conta as críticas que recebeu durante É que o a Bruno semana. Fernandes não estava assim tão mal no jogo para sair. Aliás, falámos há pouco de duas jogadas Não, que têm não estava mesmo. participação direta do Bruno Aliás, Fernandes. deixa-me dizer que eu acho que ele saiu na melhor altura em que estava no jogo. Exatamente. E Existe aí aqui a acabou por ser um questão pouco penalizado. de colocar jogadores também mais à largura, porque um dos pontos mais frágeis de todas as equipas que jogam em 4-4-2 losango, como é o caso da França, é a chegada dos médios exteriores à proteção do corredor lateral. E também pode ter sido um pouco por aí, Rui. Sim, também foi um bocado por aí, mas repara que a seleção francesa tem essa capacidade de conseguir proteger bem a largura com a forma como os três médios acabam por bascular. Agora, nós também temos qualidade individual muito acima da média e isso criou dificuldades à França. Principalmente do lado esquerdo da França, já sabia que o Mbappé não ia correr atrás da bola. O Tomás tocou no ponto essencial. O Cancelo sabe jogar com a bola nos pés, sabe sair da pressão. Isso foi muito importante para E nós, mesmo por exemplo, defensivamente esteve conseguimos bastante sair pelo bem. corredor direito, encontramos... Teve muito bem, teve muito Aliás, bem. a edição dos laterais Fez uma portugueses é qualquer exibição sem coisa. qualquer problema. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E nós Ganha tivemos essa ênfase logo nos capacidade minutos de sair iniciais, pelo corredor direito. quando ganha um lance em velocidade, quando Cancelo ganha um lance em velocidade a Mbappé, creio que também terá dado um elan ali diferente ao jogador para Sim, abordar o resto do jogo. esse momento é importante. Esse momento é importante porque deu a confiança que se calhar podia faltar ao Cancelo, podia ter alguma dúvida sobre a capacidade de como parar o Mbappé, por exemplo, em velocidade. E quando o supera em velocidade, logo no primeiro despique entre os dois, e ganha esse despique, o João Cancelo passou a estar muito mais confortável. Mas indo diretamente à tua questão, eu acho que o Tomás já tocou nesse ponto, e eu creio que é um ponto importante. Nós sabíamos que o Mbappé não ia correr a partir do corredor esquerdo, e conseguimos criar associações muito interessantes pelo corredor direito, ou seja, João Cancelo e Bernardo principalmente, e sobretudo um aspecto que me parece muito importante, o Bernardo foi quase sempre interior, e esse aspecto torna tudo diferente Foi na o melhor seleção jogo de nacional, Bernardo Silva. até no próprio corredor central. Como é óbvio, até no corredor central, onde em algumas situações conseguimos criar situações de superioridade numérica não convém de 4 esperar contra que o Bernardo 3. Silva passe por todos e faça assistências e marque golos. Não são essas Óbvio, as características não é o do perfil jogador. dele. Não é o perfil dele. E depois, por exemplo, o Tomás e eu ontem no lançamento do jogo estávamos a falar que era preciso ter muito cuidado com o Theo Hernandez. E a verdade é que durante a primeira parte a grande oportunidade da França acaba por sair de um remate fora da área do Theo Hernandez, que não é um remate, convenhamos, não é uma investida normal do Theo Hernandez, que é muito mais com bola, é aquele cavalo que percorre todo o corredor. Na segunda parte, e Tomás, se discordares de mim, estás perfeitamente à vontade para o dizer, eu creio que a própria entrada do Francisco Conceição e a do Nelson Semedo tem muito a ver com o Theo Hernandez. Ou seja, era um momento em que o Theo Hernandez estava a conseguir sair mais pela esquerda. Mas havia muito perigo com o independentemente Dembélé já do outro lado. Exatamente, e esse é o ponto. O jogo da França muda completamente, porque a França, até em vários momentos, se instalou praticamente num bloco médio-baixo, até em algumas ocasiões, porque se sentia confortável assim a defender o 0-0, para depois poder lançar um contra-ataque, um ataque rápido e matar-nos através desse tipo de situação. Mas a coisa estava tão difícil para a França sair. Eu creio que também a aposta no Kolo Muani
não foi particularmente feliz, ou seja, acabou por não resultar tão bem. O próprio Griezmann, por mérito também nosso, esteve muitas vezes fora do jogo e isso também foi importante, e ele sentiu a necessidade de alargar o campo. E como é que ele alargou o campo? Com a entrada do Dembélé. E não é por acaso que no espaço entre a entrada do Dembélé e os 10, 15 minutos seguintes, a França tem as suas 3 grandes oportunidades do prolongamento, porque realmente o Dembélé foi capaz de fazer a diferença. Neste momento também temos que começar a projetar um pouco mais o futuro, mas pela forma como Roberto Martínez coloca a equipa a jogar muito em função das características de Rafael Leão e a forma como pode potenciar o extremo, creio que é o momento ideal para também olharmos um pouco para o futuro, porque antes do europeu, Roberto Martínez, para justificar as ausências de Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, disse que depois do europeu começava um novo ciclo. E em setembro Portugal começa a jogar a fase de grupos da Liga das Nações contra a Croácia e contra a Escócia. Por onde é que vocês acham que pode começar aqui uma certa reformulação da equipa para Portugal se apresentar em melhor nível ainda noutros torneios? Rui, podemos começar por ti. Claro que sim. Antes de tudo, deixa-me dizer que a primeira justificação para o Pote e para o Trincão foi o azar. E ontem, em relação à nossa falta de finalização e de não marcarmos golos há 364 minutos, é que também foi a sorte e o azar. Portanto, estamos entregues ao fator aleatório, o que é uma pena. Em relação aos próximos E jogos, falou como se aquilo que me tivéssemos parece é que a atirado Liga das 10 bolas ao poste. Certíssimo, o que todos nós sabemos que aconteceu, não é? Mas em relação àquilo que dizias e a Liga das Nações, eu creio que nós devemos levar a Liga das Nações para um segundo patamar, ou seja, temos o patamar que é mais importante, que é a qualificação para o Campeonato do Mundo. A Liga das Nações surge no espaço que medeia a entrada da fase de qualificação da Liga do Campeonato do Mundo e este Campeonato da Europa, e eu creio que é a altura de dar alguma rotação à equipa, aquilo que ele não fez durante esta competição, não inventar muito do ponto de vista estratégico, aliás, do ponto de vista até da própria escolha de estrutura, porque está visto que nós estamos muito mais confortáveis a jogar com uma linha de 4. Eu não tenho nada contra planos B, nem coisa absolutamente nenhuma. Tenho é que se deve construir uma equipa claramente em cima de uma estrutura, de um contexto tático que deixe os jogadores Os mais melhores jogos foram confortáveis. claramente em 4-3-3, mas também houve uma questão Sem que deixa dúvida. dúvida para o futuro. É que para jogar a 4, nem Gonçalo Inácio, nem a dupla Ruben Dias António Silva deu muita consistência. E isso pode ser Sem problemático a dúvida. pensar nos próximos tempos. E esse ponto é importante. Por isso mesmo é que eu acho que a Liga das Nações deve servir como charneira a esse tipo de situação. Ou seja, aquilo que é para experimentar, experimenta-se na Liga das Nações. Depois, na fase, no apuramento para o Campeonato do Mundo, joga-se a sério. Ele tem que perceber qual é a melhor estrutura para os jogadores estarem mais confortáveis. Tem que deixar de pensar que há émulos dentro da seleção. E o que é que eu quero dizer com isto? Que o Diogo Dalot não pode fazer o mesmo papel que o João Cancelo, nomeadamente quando lhe pede para ser avançado interior, não pode pedir ao Bernardo para estar constantemente a oferecer largura quando o Bernardo é muito melhor no espaço interior, e podia continuar aqui numa série de 5, 6, 7 exemplos. Do meu ponto de vista, aquilo que é importante para a Liga das Nações, fazer aquilo que eu disse anteriormente e, sobretudo, procurar dar minutos e muito tempo de utilização a estes jogadores que acabaram por ser uma espécie de Portugal B que foi ao Campeonato da Europa, juntando, obviamente, jogadores que devem entrar neste contexto de seleção, nomeadamente a nível da Liga das Nações. Agora, se me perguntas se quer ganhar a Liga das Nações, para mim é completamente indiferente ganhar ou não ganhar a Liga das Nações. Eu quero é que Portugal ganhe um futuro, e o futuro ganha-se exatamente em competições como a Liga das Nações, fazer crescer jogadores para depois sermos mais fortes quando chegarmos ao Campeonato do Mundo e não haver tantas dúvidas, porque no fundo o jogo de ontem comprova uma coisa, algo que o Tomás e eu defendemos aqui desde o início. Havia uma forma de encarar os jogos com Portugal com claro favoritismo, a ser impositivo perante os adversários e a não ter medo. E mais ainda, a não ter medo de ter medo, que aconteceu em alguns momentos. E eu creio que essa era a principal ilação que o Roberto Martínez devia ter, para além, obviamente, de acabar com a história da sorte e do azar,
porque já chega da quantidade de cantos, de quase 50 cantos, de 63% de posse. Portanto, entrarmos permanentemente no mesmo discurso, na mesma lenga-lenga, ir buscar as estatísticas que interessam e as que não interessam não são faladas. E isso, para mim, choca-me, e eu creio que é importante, de uma vez por todas, acabar com isto. E, sobretudo, outro aspecto, é Roberto Martínez deixar de ser o Mr. Simpatia, o Mr. Mundo, ou como o Tomás disse, e muito bem no outro dia, o treinador arco-íris, e responder às questões que lhe são colocadas, e não andar com subterfúgios, com dribles comunicacionais, porque isso também não nos leva absolutamente a lado nenhum. Tomás, para ti fica a pergunta difícil. No meio destes testes que o Rui disse que eventualmente iam ser feitos na Liga das Nações, Pepe e Ronaldo marcarão presença? Pepe, se tiver 43 anos e quiser ir ao Mundial e jogar assim, está mais do que aprovado. Agora, isto não tem a ver com a idade, lá está. Tem a ver com o rendimento mostrado. Não vi ninguém a questionar Pepe como titular. Porquê? Porque Pepe foi o líder da defesa de Portugal. Não acontece o mesmo no ataque. E é até um atestado. Teve rendimento. É, exatamente. Não é um atestado de incompetência a Diogo Jota e a Gonçalo Ramos. É um atestado de inutilidade. E de uma presença completamente inútil neste torneio. Porque são jogadores, um do Liverpool e outro do PSG. Ambos com provas dadas ao mais alto nível. Vale a pena lembrar que o Gonçalo Ramos fez um hat-trick contra a Suíça, que agora até está nos quartos de final do Europeu há não muito tempo. Verdade. Além disso, há sempre uma questão que pode ser levantada. Mas será que o Diogo Jota faria melhor? Será que o Gonçalo Ramos faria melhor? Não sabemos, mas se não forem utilizados, não saberemos de certeza. E não é que não vamos saber Ronaldo nunca tenha tido um rendimento de acordo com as expectativas. Ronaldo fez todos os minutos, exceto a parte final do jogo contra a Geórgia, e não conseguiu dar rendimento. Portanto, engane-se quem pensa que isto é pela idade, porque ninguém critica a presença de Pepe quando está a jogar de forma absolutamente monstruosa, como aconteceu contra a França. Por isso, é preciso encontrar espaço para outros e, sobretudo, valorizar a presença de quem está. Estou a pensar, naturalmente, em Diogo Jota e em Gonçalo Ramos, e outros poderia juntar, porque neste europeu, e insisto nesta ideia porque é crucial, houve os titulares e só Francisco Conceição é que conseguiu mostrar algo mais. De resto, foram os titulares e nada mais. Dentro desses titulares, claro que houve grandes torneios de Nuno Mendes e de Vitinha, de Diogo Costa, de Rafael Leão a espaços, e é isto que fica para o futuro. É uma geração com um teto altíssimo, mas que não pode ser castrada por um treinador com receio de tomar decisões e de enfrentar as estruturas, diria, da Federação e do futebol português. Verdade. E os próprios estatutos. E já agora os fotojornalistas que de repente se tornam especialistas em futebol. Exatamente. E Francisco, muito rapidamente, para não deixar obviamente o Tomás sozinho nesta questão, em relação ao Pepe, eu creio que o Pepe fez ontem o último jogo pela seleção por vontade própria, ou seja, o Pepe irá anunciar em breve que irá sair do futebol internacional, provavelmente irá continuar a jogar fora de Portugal, pelo menos mais uma época, mas eu creio que o Pepe ontem colocou um ponto final numa carreira que é absolutamente esdrúxula. E sai por cima, o que é absolutamente fantástico. E aquilo, exatamente, sai por cima e sobretudo faz um europeu, e ele mais tarde provavelmente irá contar a verdadeira história deste europeu, com um rendimento absurdo face às condições físicas em que estava para este campeonato da Europa, e posso-vos dizer que havia pessoas que não acreditavam que o Pepe sequer fosse ao campeonato da Europa. Portanto, por aí já está respondido. Depois o resto, o Pepe, se quiser algum dia contar, está perfeitamente à vontade. Da minha parte, o Pepe é um verdadeiro super-herói. Aquilo que fez pela Seleção Nacional foi absolutamente incrível e irrepreensível. Em relação ao Cristiano Ronaldo, eu acho que há uma coisa que é óbvia. A história que ele construiu é única e provavelmente, diria, inatingível. Ou seja, mais ninguém terá uma história como a Cristiano Ronaldo teve na Seleção Nacional. Do meu ponto de vista, teve demasiado tempo em campo. E acho que isso não foi bom nem para o jogador, nem para a seleção, nem para o próprio Roberto Martínez. E não se viu foi nunca claramente a lógica incapaz invertida. de fazer partir do banco Exatamente. para depois atacar a vitória na parte final. Certíssimo. Que eu creio que seria muito importante, principalmente num jogo com as características que o ontem tinha. Mas, sobretudo, não houve qualquer gestão de tempo de jogo. Houve um desrespeito, quer em relação ao Gonçalo Ramos, quer em relação ao Diogo Jota. E eu estou a falar do selecionador nacional, não estou a falar do Cristiano Ronaldo, que fique bem claro. Mas acho que é absolutamente inacreditável que um jogador como o Diogo Jota, que no último jogo, a partir de uma situação de 1 contra 5, ganhou uma grande penalidade, saia da equipa, quer dizer, e nem sequer seja a opção a partir do banco. Em relação ao Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo aos 39 anos não é o jogador que era há 1 ano, há 2 e muito menos há 3 ou há 4,
e eu creio que ele neste momento está com dificuldades em lidar com esse tipo de situação. Ou seja, do ponto de vista ofensivo, que era onde ele marcava as diferenças, e para mim é e continuará a ser o melhor definidor da história do futebol mundial através do remate. Aliás, aquele movimento, lá ele está, já na não oportunidade consegue. é genial, é um grande movimento. Isso diz Ponta tudo. de lança, ou de jogador de área, melhor dizendo. Aquilo só um jogador absolutamente extraterrestre é que conseguia fazer, mas o resto ele já não consegue fazer. Chega sempre um segundo atrasado ou um microsegundo atrasado, tem dificuldades a impor-se, seja com que central for, no ataque à profundidade. Ele por vezes tenta criar esses movimentos de ataque à profundidade, mas se é servido já tem muita dificuldade em lá chegar primeiro que um defesa, mesmo que o defesa esteja ligeiramente atrasado. Agora, há um respeito que eu tenho e terei sempre pela carreira do jogador. Do meu ponto de vista, no lugar dele, teria encerrado a carreira internacional. Por acaso até já teria encerrado mais cedo. Compreendo a paixão que tem pela seleção. Repara, Rui, compreendo esta foi o lado... a primeira grande competição em que Ronaldo ficou sem marcar, e isto certamente não será o interesse do jogador. Verdade. Não, minimamente. No tal currículo de enorme longevidade Tomás, e sucesso, isto acaba por ser mais penalizador do que positivo. Embora, acredito, exatamente, era isso mesmo que eu tinha a dizer. Mas o campo falou. Óbvio. Exatamente, o campo falou, e eu acho que aquelas lágrimas, e volto a dizer, e não quero estar aqui a intrometer-me, porque pode haver algum problema pessoal que nós não saibamos, ou qualquer coisa do género, mas as lágrimas que eu vi diante da Eslovénia foram lágrimas de alguém que percebeu que o tempo passou por ele, independentemente de ele ter feito tudo para que o tempo não passasse, mas o tempo não perdoa, ou seja, o tempo não para, e também nem para Cristiano Ronaldo o tempo conseguiu parar. O torneio de Portugal fica por aqui, mas o Euro 2024 continua e hoje jogam-se os 2 últimos encontros dos quartos de final. A Inglaterra defronta a Suíça, enquanto que os Países Baixos vão ter pela frente a Turquia. Deixa-me só dizer, Francisco, é uma pena que o último jogo de Kroos tenha sido tão distante do Kroos que vimos ao longo de tantos anos. Teremos certamente tempo para fazer esse elogio em episódios futuros. No entanto, amanhã teremos como matéria de análise estes 2 últimos encontros dos quartos de final. Regressamos então amanhã com um novo episódio no Princípio Era a Bola. Portanto, até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.